Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Pro10 Concursos Papo com Polícia. E hoje a gente está aqui com uma convidada especial, convidada aí direto do Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui com a delegada da 5ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, Marcela Smolenars. Seja muito bem-vinda, Marcela. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite. Que bom, Marcela. Marcela, hoje você é delegada lá na região de Porto Alegre, é isso? Sim. E você está no cargo de delegada há quanto tempo? Então, em março de 2020 foi o início da minha academia de polícia, né? Tomei posse em setembro e desde então estou em Porto Alegre, né? Primeiro ano fiquei como plantonista em Porto Alegre também, no Palácio da Polícia, 2ª Delegacia de Pronto Atendimento de Porto Alegre. E em setembro do ano passado eu fui convidada a ocupar o cargo de delegada titular da 5ª Delegacia de Polícia Distrital de Porto Alegre. Que bacana, Marcela. E, Marcela, você é do Rio Grande do Sul, é natural do Rio Grande do Sul, fez toda a sua preparação para sua carreira, para entrar como cargo de delegada lá no Rio Grande do Sul mesmo. Você fez tudo lá. Então, eu nasci em Florianópolis, né? Mas eu moro há mais de 20 anos já na Grande Porto Alegre. Fiz colégio, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, na sequência, comecei os meus estudos para concurso e foquei já nos concursos do Rio Grande do Sul também. Que bacana. E, Marcela, já que você mencionou aí sobre a questão de preparação para concurso, a preparação para um cargo de delegada, ela exige um método diferente? Como é que é essa preparação para um cargo de delegada? Mas antes de até responder isso, eu quero fazer a seguinte pergunta. Você tem algum policial na sua família? Existe algum policial na sua família? Porque às vezes a gente percebe muito isso, né? As pessoas que já têm, né, parentes na área da polícia, né, na carreira policial, acabam ficando aí mais motivados, entendem um pouco mais da dinâmica. Você teria algum parente policial? Não tenho ninguém da polícia especificamente na minha família, né? Eu tenho promotor, juiz, procurador federal, tenho parentes do concurso público, né, desse mundo. Quando eu entrei na faculdade, o meu foco já era serviço público, né? Justamente pela questão de estar dentro, de conseguir mudar a realidade, de fazer um trabalho social, coisas que a advocacia não me possibilitaria, né, tanto. Então, eu já tive esse viés voltado para o concurso público em toda a minha faculdade, tanto que desde o início da faculdade eu comecei fazendo concursos de cargos técnicos, analistas, né? E, na sequência, consegui me preparar o suficiente para passar no concurso de delegado de polícia, que é um concurso muito difícil de entrar, né? Falo eu especificamente em relação ao concurso de delegado de polícia do estado do Rio Grande do Sul, que foram 16 mil candidatos na primeira fase. Uau. E apenas 300 foram selecionados para a segunda fase, né? Teve uma nota corte, então, bem alta. Sim, o pessoal sim. chega bem preparado, então, para o concurso para cargo de delegado, né? Especialmente porque é um concurso que ficou anos sem existir, né? Entre a minha turma da Academia de Polícia e a última, teve um lapso temporal de 7 anos. Nossa. E o salário aumentou nesse ínterim, então, naturalmente, aportam mais candidatos, né, para as etapas dos concursos. Bacana. E a sua preparação, né? Quando você começou ali a sua preparação, você começou... Como é que era mais ou menos a sua rotina de estudo, né? Como é que você estudava para esse concurso para o cargo de delegado? Porque você comentou ali comigo anteriormente que já quando você entrou na universidade, né, ainda na época da academia universitária, você já buscava o interesse no serviço público. Isso. Então, provavelmente, dentro da própria faculdade, né, você já estudava, né, focando já nos concursos públicos. Mas, posterior a isso, né, você também fazia um estudo paralelo em casa, também fazia uma preparação, né, exercícios, simulados. Isso também fez a diferença para você? Com certeza. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, então estudar para mim não foi um problema, né? O grande problema que eu tive foi conciliar trabalho com estudo, porque, como eu relatei antes, eu comecei a fazer concurso na faculdade. No 2º ano da faculdade eu fiz um concurso de técnico do Tribunal de Justiça, né? E tomei posse nesse concurso logo depois que eu me formei.
Então, eu me formei, fiquei 2, 3 meses em casa estudando, fui chamada no concurso de técnico, na sequência consegui uma função gratificada de assessor desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente sabe que é muito difícil conseguir conciliar trabalho com estudo, né? Mas eu acredito que é um bom caminho, assim, né? Dificilmente a gente vê, até na turma da Academia de Polícia, pessoas que passaram direto no concurso de delegado, né? A gente vê uma escadinha. A pessoa, ela sonha em ser delegado, normalmente passa antes num cargo de escrivão, inspetor, né? E aí depois se torna delegado. delegado. Se torna delegado. Ou então ela é assessora desembargadora, é assessora do Ministério Público, tem algum cargo comissionado, ou advoga, né? E aí depois... E isso eu acho muito importante, especialmente porque no concurso de delegado de polícia do Estado do Rio Grande do Sul é exigida a prática jurídica. Então, a gente tem que ter 3 anos de prática jurídica para conseguir preencher o requisito do edital e assumir como delegado. Então, no meu caso específico, eu passei para técnico judiciário, já busquei uma função de assessor, porque era uma função que contava para a prática jurídica. Então, na verdade, tu sempre teve interesse em trabalhar na polícia. Sim, na verdade, eu sempre quis trabalhar com crime. Com crime. Eu sempre adorava direito penal, era uma matéria que eu tinha muita afinidade para estudar. Mas esse gosto ele surgiu lá dentro da universidade, durante Sim. as aulas de direito penal, ou já veio antes da universidade mesmo, você já dizendo, não, já gosto de trabalhar com crimes, já quero trabalhar envolvendo crime? É engraçado porque eu sempre digo que é o concurso que escolhe a pessoa, né? Não é a gente que escolhe o concurso. Porque no meu caso, eu sempre soube que eu queria trabalhar com crime, então eu estudava muito direito penal, gostava muito de ler os livros, né? E eu trabalhava na área civil no Tribunal de Justiça. Então, em casa eu não estudava tanto civil, eu podia me dedicar mais à parte que eu gostava mais de estudar, né? E na sequência a coisa foi acontecendo. Eu sempre tive um perfil assim mais incisivo, sempre fui incisiva, decidida, sempre fui muito participativa nas aulas, sempre gostei de me comunicar com as pessoas, né? E quando abri o concurso de delegado, um pouco antes de abrir, na verdade, eu já vinha pensando em me dedicar à carreira de delegado, apesar de não ter ninguém na família, justamente por esse contato com o mundo do crime, que eu gosto, né? Mas a pessoa tem que ter perfil para ser delegado, né? Imagino. Muita gente faz por causa da questão financeira e... Mas aí depois descobre que não tem o perfil, vai né? se frustrar, tem que ter perfil. Ô Marcela, até tu comentou ali, né, sobre a questão de o trabalho do delegado, ele tá muito relacionado com essa palavra, crime, né? A palavra crime ela é muito presente, provavelmente aí na rotina da delegacia. Mas anteriormente tu mencionou assim, ó, que o cargo de delegada te possibilitava trabalhar com aspectos sociais também. Então, quando a gente fala de delegado, a gente associa muito a palavra crime. Essa coisa muito de operação, de funções, né, envolvendo agentes e tudo mais. Mas me conta um pouquinho sobre essa questão do trabalho do delegado voltado para esses aspectos sociais, né? Essa aproximação da delegacia com a comunidade. Né? Como é que é esse fortalecimento que vocês fazem? Né? Que tipos de ações vocês desenvolvem lá na 5ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre? Então, existem 2 questões, né? A primeira delas é quando eu entrei no cargo de delegado, eu achei que a minha maior preocupação ia ser com o mundo do crime. Né? Eu achei que eu ia ficar muito exposta, a questão das ameaças, de ter que lidar com o pior que existe do ser humano, né? Que é o que a gente lida, é o nosso objeto de trabalho. E, na verdade, eu me deparei com uma surpresa, porque o maior problema que a gente tem na carreira não é esse. O maior problema é a gestão de pessoas, gestão de recursos, né? É um cargo vinculado ao Poder Executivo. Então, se o delegado não tem proatividade de ir atrás de uma viatura nova, de ir atrás de servidores para a delegacia dele, de ir atrás do telhado que está caindo na delegacia, essa parte mais estrutural de gestão de pessoas e recursos, ele vai ser um delegado ruim, porque 80% do nosso trabalho é esse, acreditem. Nossa, a gente acha que gestão mesmo. Gestão mesmo, né? Tanto assim, sempre me perguntam, tu vai pra rua? Eu adoro ir pra rua, né? Cumprir mandado, ir atrás de foragido, eu gosto dessa parte. Né? Mas se eu for, eu não tenho tempo para fazer o que eu tenho que fazer, que é a gestão de pessoas, gestão da delegacia, responder
coisas no papel, né? A gente responde muitas demandas no papel, corregedoria, despachar ocorrência. Então, a parte do papel demanda muito mais da gente do que o crime em si, né? Esse é o primeiro lado. A segunda questão que eu queria pontuar é que o trabalho do delegado, para ser de sucesso, no meu entendimento, ele tem que ser um trabalho voltado para a comunidade, não apenas para o crime, né? O delegado ele tem que se aproximar muito mais de um delegado comunitário, né? Eu vou dar um exemplo. Ali na 5ª Delegacia de Polícia, a gente faz um trabalho social não só em termos de prevenção e repressão do crime, como também em ações solidárias. Né? Por exemplo, assim, em relação à questão da prevenção e repressão do crime, a gente implantou o projeto da Polícia Civil, que é o programa Mediar, que faz mediação de conflitos. Né? Então, a gente chama as partes que estão em conflito na delegacia, coloca uma do lado da outra, olho no olho, vamos sentar, vamos conversar. Né? Briga de vizinho, lesão corporal, ameaça, esses crimes que demandam representação. Demandam. E esses crimes que são de menor gravidade ou contravenções penais. Nesses crimes a gente chama, faz essa conversa, faz uma mediação quando as partes estão dispostas. E a partir disso a gente tem esse olhar, né, um pouco mais comunitário, né, da pessoa que vai lá registrar uma ocorrência e ela quer ser ouvida pela polícia, quer ser ouvida pela delegada de polícia. Né, e a gente consegue fazer um trabalho muito legal. As pessoas saem agradecidas. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, exatamente, né, Marcela? Né? As pessoas só querem chegar lá, poder desabafar, poder colocar... Que alguém possa legitimar o que elas estão sentindo em relação a algum tipo de conflito, né? O que a gente observa? Por exemplo, briga de vizinho, briga de família, né? A filha bateu no não sei quem, no irmão... Os vizinhos estão se matando ali por uma coisa tão simples, né? Às vezes é sentar e conversar é o que falta. E a gente consegue resolver coisas que levariam anos para ser resolvidas e que não seriam resolvidas no Poder Judiciário. Né? Então a gente faz esse trabalho muito legal. A gente vê também que pequenas brigas evoluem para até homicídios, assim, às vezes. Né? Esses tempos apareceu no Fantástico um caso de briga de vizinhos por causa de uma galinha que invadiu o pátio do outro. O vizinho foi lá e matou o seu outro vizinho, que era o dono da galinha. Então, podendo ser resolvido de forma muito mais tranquila, né? Mediada, né? Enfim. Até as pessoas não têm esse olhar, às vezes, né? Que acham que a polícia tem que ser truculenta, violenta, ou só fazer operação, né? Fazer essa parte de rua, que é uma demanda, com certeza, policial. Mas vai muito além disso, né? O trabalho do delegado de polícia, do inspetor, do escrivão, do agente. É uma abordagem bem social. A gente tem que ter uma abordagem social. Então, dentro da delegacia de polícia, um trabalho que a gente faz ali na 5ª Delegacia de Polícia é trabalhar muito forte com a mediação de conflitos. Né? Um outro trabalho que a gente faz muito legal é a recuperação e a restituição de telefones celulares de roubos. Né? Quando aporta um roubo, porque ali na 5ª DP nós estamos inseridos numa comunidade muito carente. Né? Então, para ter noção, a referência da localidade é parada de ônibus. Em qual parada de ônibus que é? Né? Qual parada que fica a delegacia? Fica na nona parada. Parada 9. Né? Então, é uma região muito carente. Tanto de recursos, quanto de atenção mesmo, assim, né? De projetos sociais. Daí nós temos justamente esse olhar de tentar recuperar os telefones roubados. Né? Quando aporta uma ocorrência policial de roubo de telefone celular, já mando para minha investigação, nós já diligenciamos e nós vamos atrás e recuperamos o telefone, chamamos a vítima, tá aqui o seu aparelho de telefone. Então, esse trabalho social que a gente faz é muito emocionante. Né? As vítimas ficam muito agradecidas, porque normalmente são pessoas trabalhadoras que estão indo para o seu trabalho na parada de ônibus, esperando o ônibus 5, 6 da manhã, 6 da tarde, passa um cara de moto, rende, leva o telefone e ela recém pagou a primeira, segunda prestação do telefone dela, que custou R$1.000. Então, quando a gente devolve, as vítimas chegam a chorar, assim, é muito legal, né? Só nesse ano de 2022, nós recuperamos 20 telefones celulares já na região. Né? Legal, então, é muito gratificante, assim, essa parte social que eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado.
que vai exigir, né, aí do cargo de delegado, né? Então, o cargo de delegado, ele vai trabalhar bastante com essa parte de gestão dentro da própria delegacia, mais aproximação com a comunidade, além do crime, não é verdade? Então, Sim, é um conjunto, né? com certeza. E para além disso também, a gente faz externamente a delegacia de polícia, a gente participa dos projetos da comunidade, todos os eventos sociais que me convidam eu vou. E também nós participamos de ações solidárias, né? Na Páscoa, por exemplo, nós organizamos a festa de Páscoa das crianças da Lomba do Pinheiro. Então, nós conseguimos, a partir de doações da comunidade, kit lanches, refrigerantes, sanduíches, caixas de bombom, conseguimos coelhinho da Páscoa, orelhinha de coelho, conseguimos recreacionista, cama elástica, pula-pula, apoio da comunidade e a Associação dos Delegados também nos apoiou nesse sentido. Ô Marcela, e quando o delegado ele cria essas ações sociais, ele consegue desconstruir para a sociedade aquela ideia da polícia como repreensiva, ostensiva? certeza. Porque hoje, quando a gente fala assim, né? Eu preciso ir lá na delegacia, já gela o corpo todo. Sim. Quando a gente fala assim, a delegada esteve aqui, a palavra delegada ela já vem com uma denotação muito carregada de vou ser preso, Sim. cometi algo errado. E aí, quando a gente cria essas ações, isso ajuda a desconstruir esse mito da polícia como uma polícia opressora, uma polícia ostensiva? Com certeza. A gente, justamente por essa aproximação com a comunidade, a gente busca desconstruir a visão truculenta que se tem da polícia, né? O que acontece? Como se trata de uma comunidade muito carente, normalmente as crianças, os adolescentes, eles já vinculam a imagem da polícia a alguém que prendeu o seu pai, a sua mãe, o seu tio, né? Até porque essas regiões são dominadas pelo tráfico de drogas. Então, a gente busca uma aproximação e é muito legal ver como as crianças reagem, né? Muito positivamente, assim, né? Tem esse olhar. Por exemplo, na Páscoa, provavelmente não iam ganhar nada de Páscoa, né? A gente faz essa ação solidária. Não, foi a polícia que me deu uma caixinha de bombom. Então, já se sai com uma visão positiva da polícia, né? A comunidade passa a confiar na polícia. A comunidade passa a denunciar mais os crimes, né? Legal. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Porque o trabalho, a segurança de um local, ela também se faz muito pelos relatos que a própria comunidade faz, né? Para que vocês, dentro da delegacia, possam trabalhar, fazer as operações de vocês para manter a sociedade, vamos dizer assim, mais em ordem. Então, se a população se sente mais confortável em fazer a denúncia, certamente isso fortalece a segurança, inclusive, da própria comunidade. Na verdade, não é nem muitas vezes, né? Totalmente. O nosso trabalho, nós não agimos de ofício, em regra, né? A gente depende de alguma informação, ou um boletim de ocorrência, ou uma denúncia anônima, ou alguma informação que vem da Brigada Militar ou de outros órgãos de segurança pública, né? Eu não tenho como sair assim sem nenhuma informação, né? Claro, existem as situações de prisão em flagrante, por exemplo. Eu posso ir para a rua, ver uma situação e fazer uma diligência nesse sentido, mas são raras as hipóteses, né? Até porque uma prisão em flagrante normalmente tem como fundamento anterior uma denúncia, né? A gente tem uma informação de que ali é um ponto de tráfico, enfim, né? Marcela, e o trabalho do delegado, agora voltando para a palavra do crime, né? Voltado para essa questão crime. O trabalho do delegado, chega a ocorrência lá para vocês, chegam as partes envolvidas para vocês lá na delegacia. Querendo ou não, você como delegada vai ter que tomar uma decisão ali. E essa decisão, muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, ela vai ter que ser tomada com a menor possibilidade de erro possível. É um trabalho sob pressão, não é? Com certeza, o tempo inteiro. Como que é agir sob pressão? A pessoa chegar lá para você, porque o agente ele chega, né? Como é que vocês chamam lá no Rio Grande do Sul? Inspetor. Escrivão inspetor. O escrivão inspetor chega para vocês lá com as partes envolvidas, com as pessoas, né? Ou de repente vem a própria comunidade, procura uma delegacia e aí precisa ser resolvido ali. E como que é esse trabalho sob pressão, né? A gente até sabe que para ser delegado, né, no Rio Grande do Sul exige-se a formação em direito, né? Sim. Exige-se ali as práticas jurídicas.
isso te possibilita, isso te dá aí isso vai te dar mais fundamento na hora de tomar essas decisões? Com certeza. A maior parte das decisões que o delegado tem que tomar não são jurídicas, né? Mas, por exemplo, eu ter sido assessora de desembargador por 5 anos me ajudou muito a ter uma base jurídica para decidir em um ou outro sentido, né? Eu não tenho como fundamentar uma decisão sem olhar para o que está na legalidade. Mas a questão fora disso justamente vem com o que eu tinha mencionado antes de a pessoa ter perfil. Né? Primeiro dia de trabalho, delegada plantonista, DPPA Porto Alegre, Palácio da Polícia, chega a Brigada Militar com uma situação de flagrante. Tu tem que decidir se é flagrante ou não, se é crime ou não, se a pessoa vai ficar presa ou não, se cabe fiança ou não. Então são decisões que tu tem que tomar na hora, né? Tu não tem tempo de, não, só um minuto que eu vou lá ligar pro meu colega. Eu não vou existe consultar isso. aqui. Não existe consulta, é tu por ti mesmo, né? Então é bem, bem complicado, assim, a pessoa tem que ter perfil. Eu, graças a Deus, não tive problema nesse sentido, né? Eu sempre fui bastante pulso firme, assim, né? E quando existe uma coisa de maior complexidade, dá uma pensada ali rápida e decide. Mas a coisa tem que ser rápida, tem que ser decidida ali em questão de instantes. O maior problema que a gente tem são as situações que chegam na delegacia e que a gente sabe que tem um viés criminal, mas não sabe que crime que é, porque não tem lei tipificando. Né? São situações bem atípicas, assim. Né? E a gente... Tudo vai parar na polícia. Isso aí já... Quem quer ser policial já vai se acostumando. Ninguém sabe o que fazer, né? Acontece qualquer problema. Joga pra primeira polícia. coisa que... Primeiro órgão que se busca é a polícia, né? Então, por exemplo, um caso que me chamou muito a atenção, né, que mexeu muito comigo, eu era delegada plantonista, e chegou um menino dizendo que o pai dele tinha falecido, né, ele estava em luto, e deu, não, vamos ali conversar e tal. E ele queria cremar o pai e não podia. E aí, como é que tu resolve? Isso aí não tá no vademecum, né? Não tá Queria nas cremar leis, o pai e não dava, porque o laudo pericial dizia que a causa da morte era inconclusiva. Então, nesses casos, a gente não se autoriza, né? Cremação, porque pode, eventualmente, se precisar de uma exumação de cadáver, pode ter sido vítima de algum crime. E daí, só o fato de eu ter dado uma atenção para ele, ele já foi... ele me escreveu uma carta. Depois, no outro plantão, eu cheguei e tinha uma carta ali agradecendo por eu ter atendido ele bem, porque ele já tinha procurado vários órgãos e tinham chutado ele. Né? E daí ele botou bem assim, como é bom encontrar pessoas boas no nosso caminho. Né? Então, tem um trabalho assim que não está no papel, tu tem que desenrolar ali na hora, bem assim mesmo, bem complicado. Né? Por isso que eu falo que a pessoa tem que ter perfil. Né? Tem gente que entra na carreira de delegado e acaba indo para um órgão mais administrativo. Existem vários delegados, vários colegas que estão ocupando esses cargos, né? Que, por exemplo, a parte toda patrimônio, licitações, contratos, né? Como toda instituição tem que ter um delegado responsável, né? Vários delegados, no caso. Então, tem gente que tem mais esse perfil, vai para esse lado administrativo. Existe essa possibilidade, né? E também tem gente que gosta mais da parte criminal, vai para a parte operacional. Né? Então, existem... para cada perfil, existe um local certo na polícia, né? Agrada a todo mundo. Ô Marcela, e até tu comentou ali dessa ocorrência, né? Do menino que te procurou em relação à cremação do corpo do pai. O policial ele também tem que estar preparado para não se envolver emocionalmente nos casos, né? Ah, com certeza. E a maior dificuldade que a gente tem na carreira é essa. Porque deve aparecer alguns casos assim para vocês que deve mexer muito. Por exemplo, você na condição de mulher, quando chegam denúncias envolvendo ou que você sabe, envolvendo violência à mulher, isso deve também te tocar, né? Por exemplo, uma delegada que tem um filho, né? Que chega uma ocorrência envolvendo um menor, isso também deve mexer, né? Porque querendo ou não, nós somos seres humanos. Com certeza, né? Então, saber fazer essa distinção afetiva, né? Por isso que eu apesar de ter espaço para todos na polícia, a pessoa tem que ter perfil, isso que eu tô comentando, né? Então, a questão de trabalhar isto é bem difícil, assim. Porque, por exemplo, eu antes trabalhava só com papel, né? Tu vê a história triste contada num papel, né? Quando tu passa para uma carreira policial, tu vê a história triste na tua frente.
né? As partes ali envolvidas falando, tu tem que narrando, ouvir uma chorando. vítima narrando que foi estuprada, uma outra pessoa dizendo que o filho sumiu há 10, 20 dias, foi pego pelos traficantes, uma mãe desesperada chorando na delegacia, uma mulher que nem sabia que estava grávida, que pariu um filho e perdeu. Então é só desgraça, né? Quem não gosta disso, nem faça concurso para delegado, nem para inspetor, escrivão, porque vai se frustrar. É uma carreira bem difícil, né? A gente chega com uma carga muito pesada, né, em casa. Então, é bem complicado mesmo. E aí tu tem que saber diferenciar essa sua voz delegada da voz Marcela, Sim. da Marcela esposa, da Marcela filha, da Marcela amiga. É né? difícil separar, né, E as é pessoas. difícil separar essas vozes. Mas a gente tenta criar uma barreira, né? Por exemplo, 2 meses atrás a gente teve um latrocínio na minha área, fui lá. A pobre da pessoa que morreu não tinha nada a ver com roubo, né? Mas pelo contexto probatório ali acabou se entendendo que seria latrocínio e levou um tiro nas costas, saiu pela boca e tu vê aquilo ali, né? A vida tratada dessa forma, né? Qualquer um vai lá, leva um tiro, morre, fica caído e tu sempre pensa, podia ser eu, podia ser meu irmão, minha mãe, meu pai. Então é difícil, né? A gente tem que fazer uma separação do que é trabalho, como a gente lida no trabalho, a nossa postura, a forma de falar, mas não adianta, a gente não consegue separar mais. A carreira policial, você não consegue separar a sua vida privada da profissão. Isso não existe. Eu não conheço ninguém que consiga, pelo menos, né? Porque é uma carga muito demandante e diferente das outras carreiras, eu não sou delegada 40 horas por semana, que nem diz o edital do concurso. Uhum. Eu sou delegada 24 horas, 7 dias por semana. Se eu estou no supermercado e me param e vão me contar uma história triste ou um caso que demande a atenção da polícia, eu vou parar, vou ouvir e já vou conversar com a minha equipe na hora. Então... Não existe essa coisa, passa lá na delegacia, né? Não, até existe, né? Só que a questão é... Assim, acontecem... Quando você é delegado titular, quando você está dentro de uma delegacia de expediente, né, tanto como delegado quanto como agente, você tem investigações, tem uma demanda social e a gente não trabalha em horário... A gente trabalha em horário de expediente, só que a nossa demanda vai muito além, né? Por exemplo, deu um latrocínio domingo, 2h. Eu tenho que estar no local de crime. A minha equipe de investigação toda tem que estar lá, porque as informações estão ali. Uhum. Né? Se alguém me liga, estou sendo ameaçada de morte, estão aqui na minha porta. Eu vou ter que, no mínimo, ligar para a Brigada Militar para eles chegarem antes da gente para dar uma atenção. Para não ocorrer nada mais grave. Né? A gente acompanha todos os crimes que acontecem em Porto Alegre num grupo, né, específico para isso. Então, você não consegue desligar o botão. Você tem que andar armado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você está num restaurante e alguém entra para assaltar, se você achar que deve, você reage. Você não é policial 40 horas semanais, você é policial 24 horas por dia. 7 vezes na semana. Então é uma carreira diferente. Não adianta a pessoa achar que vai cumprir as suas 40 horas e vai embora e não é mais polícia, deixar arma em casa. Não. Pelo Estatuto dos Servidores do Rio Grande do Sul, você é obrigado a andar armado, porte velado. Né? E se der um problema e você não estiver armado, você pode responder funcionalmente por isso. Isso pode ocorrer, então. Sim. Tipo, você está num restaurante, você não está lá armada, aconteceu um incidente lá, uma tentativa de roubo, né? É roubo, né? Que a gente vai caracterizar isso, né? Então, e aí, no caso, se você está sem a arma lá e tendo possibilidade de reagir, daí pode ainda responder internamente na Depende carreira. da situação, né? Mas, no caso, se... É uma exigência do Estatuto dos Policiais Civis do Rio Grande do Sul que a pessoa ande sempre armada, porte velado. Isso está previsto, existe uma previsão legal nesse sentido. Então, assim como acredito que quase todos os estados tenham. Né? Então, a gente não é policial 40 horas semanais, a gente é policial 24 horas por dia, 7 dias por semana. O pessoal questiona muito o uso de viaturas, né? Mas, por exemplo... Como é que eu não vou ter uma viatura à minha disposição se eu estou de eterno sobreaviso? Né? O policial está sempre de sobreaviso. Se der um problema na área dele, isso vai ter que ser resolvido. Se não for resolvido, terão consequências políticas, provavelmente.
Então, Entendi. a questão do uso da viatura. Claro, não vou usar a viatura para ir no supermercado, passear no shopping, mas para ir para voltar do trabalho eu vou, porque eu posso precisar da viatura de madrugada. Entendi. Entende? Então, existe essa questão que quem não é de uma carreira policial julga e critica, mas não se tem esse olhar de que o policial é 24 horas por dia policial. Ô, Marcela, e agora me surgiu uma curiosidade aqui. É uma pergunta muito mais minha agora. Claro. No caso, você como servidora também tem lá o seu direito a férias, né? O seu direito a descanso, o seu descanso semanal, né? Em tese, sim, descanso semanal, né? E aí, no caso, quando você entra em férias, essa delegacia vem um outro delegado, vem um delegado substituto para ficar ali? Sim. Sempre tem alguém que substitui, né? Independente do número de dias que você fica em férias. Mas tem algumas demandas que, naturalmente, só você, que é o titular da delegacia, tem conhecimento e vai saber responder. Então, acaba que, às vezes, você tem que trabalhar um pouquinho nas férias. Né? Não assim de ir para a delegacia, né? Mas responder, por exemplo, como vai ser a divisão de horas extras do mês anterior. Só você sabe quanto que trabalhou cada um. Entendi. Né? Que é a parte da gestão, né? A parte da gestão, né? Fulano pode tirar férias tal período? Só você sabe. É questão de gestão, é você que tem conhecimento, a equipe é sua. A pessoa que está substituindo, ela não conhece a sua equipe. Né? Então, tem essa questão. Ou responder alguns procedimentos administrativos, né? Algumas demandas, a gente acaba ficando responsável também. Ô Marcela, e diante de todo esse cenário que tu vem aí descrevendo para nós sobre as ações, né, como delegada, né, as ações sociais, parte de gestão, né, questão de emoções, separar as emoções durante as ocorrências, o curso de formação para o cargo de delegada, ele te dá condições para enfrentar esses desafios da profissão? Ou o curso de formação ele é mais técnico e essas demandas vocês vão construindo mais nas relações durante o trabalho, durante a vivência no trabalho? Então, o curso de formação ele é bem básico, né? Seria para nivelar todo mundo por baixo. Então, a gente tem ali as matérias tanto jurídicas quanto de gestão, né? Gestão policial. Mas o que a gente aprende mesmo, como a gente aprende a lidar, é no dia a dia ali. Acredito que não existe curso de formação em nenhuma carreira que vá preparar você para lidar com o dia a dia, né? Isso é só vivendo mesmo a carreira em si. A vivência mesmo. Legal. E Marcela, uma outra curiosidade que eu tenho é o seguinte. Porto Alegre tem as suas várias delegacias, né? E a forma de trabalho de uma delegacia para uma outra delegacia, porque apesar de estar tudo vinculado à mesma instituição, ao mesmo órgão, há diferença? Vai ter essa diferença? A gente brinca que a delegacia tem a cara do delegado, né? E cada delegacia tem um delegado, tem um entendimento jurídico sobre uma matéria, tem uma forma de proceder, tem uma linha de investigação que tem mais prioridade. Então, cada delegacia tem uma forma de trabalho totalmente diferente da outra, né? Acredito que não exista um padrão de forma regulamentar, legal, né? Então, isso justifica porque cada delegacia é uma realidade. E tanto tem que ser assim porque cada delegacia está situada num bairro que tem demandas diferentes. Demandas diferentes. Lá na sua delegacia, né? Lá na 5ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre, que tipos de ocorrências são mais comuns? A 5ª Delegacia de Polícia Distrital de Porto Alegre está localizada no bairro Lomba do Pinheiro. Pega um pedacinho da Agronomia e um pedacinho da Restinga, ali da Pitinga. Então, nós temos uma comunidade muito carente. É uma comunidade que sofre muito, assim, em termos de criminalidade, sofre muito roubos. Tem muito roubo a telefone celular, a pessoa está na parada de ônibus esperando. Né? Daí vem a pessoa, rende, leva o celular. Teve 9 roubos de aplicativo, motorista de aplicativo também, que nós já elucidamos no mês passado. Tem também bastante estelionato. Esses golpes, né, estão por tudo. Golpe do boleto falso, golpe do falso emprego. Esses golpes, assim, golpe do Pix, né? O pessoal acaba fazendo várias transações bancárias sem ter conhecimento do destinatário. Então, esses crimes de estelionato estão pulverizados, né? Acredito que no Brasil inteiro.
Então, o que mais se tem lá é uma demanda realmente de roubo, estelionato, muito furto também, furto em residência. Mas o maior número de ocorrências que se tem na polícia é perda de documento, né? A pessoa que perde um documento, ela tem que registrar a ocorrência, porque senão é possível que outras pessoas usem do nome da pessoa para praticar crimes. E, Marcela, uma outra curiosidade assim que eu tenho, né? Quando eu sempre converso com uma aluna ou com uma mulher policial, sempre me vem o questionamento sobre como é ser mulher dentro de uma instituição que é predominantemente masculina, né? Que ela se construiu, ou melhor, arrumando ainda melhor a minha fala, que a base dela, historicamente, foi uma base, né, masculina. Historicamente, ela se formou, né, pelo gênero masculino. E aí, agora, com a mulher entrando nesta área, como é ser uma mulher delegada, né? Como é ser uma mulher frente a uma delegacia? Então, no meu ponto de vista, existe uma diferença entre a delegada mulher e a delegada escrivã inspetora. Eu vou explicar. Eu achei, quando eu entrei na polícia, que eu teria muitos problemas por ser muito nova e mulher. Eu era uma das mais novas da minha turma e, enfim, as pessoas olham pra mim e não dizem que eu sou da polícia, né? De um modo geral. E eu achei que eu ia sofrer muito preconceito, principalmente por parte dos policiais mais antigos, né? Tem gente que tem de polícia o que eu tenho de idade. Então eu achei que sofreria um preconceito nesse sentido, mas de forma alguma, nunca passei por nenhuma situação, né? 2 anos de polícia já. E por quê? Pela postura, eu acho, né? No que eu entro na equipe, já converso, já falo um pouco sobre como é que funciona comigo o trabalho, né? No trato com o público, com brigada militar, com outros órgãos, eu sou bem incisiva. Uma vez um policial militar tentou se passar comigo, eu fui bem curta e grossa com ele e virei as costas, saí e Colocou tranquilo. no lugar, né? Colocou Não, a condição no... na verdade, assim... Manter o padrão de conversa, né? Não, sempre no respeito e na elegância, Exato. né? Mas ele veio querer levantar a voz comigo, eu falei o que era e ponto. Não levantei a voz e virei as costas e saí. Ou é assim ou não é. Ou é assim ou não recebo preso. Né? A gente teve um problema com o preso. E, no fim, então, nunca tive problema, né? Na minha delegacia, eu tenho uma ótima relação com todo mundo, né? Para mim, a minha delegacia ali, o pessoal que trabalha comigo tem toda a minha confiança. Para mim, é a minha segunda família. Né? Isso é muito importante, ter uma equipe. Né? E quem não se amolda ao meu jeito de trabalhar não tem como trabalhar comigo. É simples assim. Às vezes eu prefiro ter menos pessoas que trabalham no mesmo estilo que eu, menos pessoas que trabalhem no mesmo estilo que eu, do que mais pessoas que não agreguem tanto. Então, em relação a ser delegada mulher, nunca tive problemas. Né? Perfeito. Talvez justamente por ter esse amparo do meu time. Né? Mas eu observo que a carreira de agente é um pouco diferente. Por quê? Porque o trabalho da inspetora, da escrivã, no Rio Grande do Sul não tem distinção entre escrivão e inspetor, né? Todo mundo faz tudo. Né? Claro, tem gente que tem um perfil mais cartorário, acaba ficando mais fazendo trabalho interno, tem gente que gosta mais de rua. Né? Não tem essa distinção entre escrivão e inspetor, a gente vai mais pelo perfil da pessoa. Só que, de um modo geral, é um trabalho um pouco mais masculinizado. Né? É um trabalho que tem que fazer rua, um trabalho que a pessoa tem que revistar preso, tem que algemar preso, tem que abordar, tem que cuidar de preso, né? Tem que, enfim, essa parte fazer interrogatório, assim, auxiliar no interrogatório. Então é um trabalho assim um pouco mais pesado, né? Digamos assim, um pouco mais masculinizado. E eu acabei mudando também minha postura, né? Por exemplo, eu não vou fazer um interrogatório sorrindo. Eu vou fazer um interrogatório sério, olhando para a pessoa, questionando, confrontando. Né? Não, eu vou tirar ela da zona de conforto dela. Então, mas em relação à carreira de inspetor e escrivão, eu observo que justamente por ter esse viés um pouco mais... tem que ser um pouco mais bruto, né? Para quem não faz a parte de trabalho interno, que é também possível, acaba sendo um pouco mais complicado. Né? A gente vive numa sociedade machista e eu ouço relatos de colegas, escrivãs e inspetoras, que têm problemas por serem mulheres. Mas é uma coisa que
cada vez a gente observa que está evoluindo no sentido de diminuir. Por quê? Pode parecer besteira, mas nós termos tido uma chefe de polícia mulher, nós termos hoje diretora de departamento da região metropolitana mulher, nós termos diretora do departamento de homicídios mulher, diversas delegadas em delegacias de ponta mulher, isso faz diferença. Isso é a representatividade, né? Com certeza. Trazer essa representatividade feminina para encorajar ainda mais, né, o papel da mulher dentro da instituição da polícia, né? Eu entrei na gestão da chefe Nadine, né? E antes disso, não sei, não posso afirmar, mas disse que era mais complicado. Porque a partir do momento que nós temos uma chefe de polícia mulher e mulheres representando os departamentos, isso desencoraja as pessoas que praticam atos machistas e, enfim. Né? Mas, por exemplo, é normal você acabar recebendo algum tipo de comentário jocoso ou pejorativo, eu já pego e já corto. Já corta. Entendeu? Então eu não tive problema nesse sentido. É o que tu comentou, né, Marcela? A respeito da postura, né? Exatamente. Na verdade, isso não só para o cargo de delegado, mas para qualquer profissão, né? A postura que tu tem diante da sua profissão é que vai te trazer essa ideia de autoridade, né? Essa autoridade... Exatamente. Tratar todo mundo com cortesia, mas sempre deixando claro quem é a delegada, né? Por exemplo, às vezes eu tô atendendo uma pessoa e me chamam de moça. Não é moça, é delegada. Ah, ótimo. Né? Se virar moça, daqui a pouco não. Vamos ali tomar uma cerveja, então. É igual quando falar pro policial, né? Ô guardinha, né? Não, policial, né? Então, vai construindo essa imagem de autoridade. E a mesma coisa as inspetoras, né? Falam moça, não é inspetora. Né? Tem que corrigir. Corrige. Sim. Legal. Isso é bacana, vai trazendo essa configuração de autoridade, né? Porque a autoridade, né? Eu costumo comentar que a autoridade ela se dá por 2 níveis, né? Ou por medo ou por respeito. Com certeza. E aí, quando a gente... Até eu mencionei anteriormente, quando a gente pensa na figura do delegado, da delegada, a gente já cria essa imagem de medo. Sim. Né? Se hoje alguém chegar aqui para mim e falar assim, ó, Guilherme, preciso que você vá lá conversar com a Marcela, com a delegada. Eu confesso, Marcela, que quando o Estevão comentou comigo assim, Guilherme, você vai entrevistar a Marcela. Tá, beleza. Quem é Marcela? Ah, é delegada. Já gelei. Por quê? Por conta dessa denotação, né, da palavra delegada. Mas então, tem que ser assim, né? Não pode ser diferente. A gente vai construindo, então, justamente por uma questão histórica, né? Que a gente vai criando essa imagem de autoridade por medo. E Sim. aí, com o tempo, na convivência ali dentro, que até comentou, né? A sociedade, com a delegacia e tudo mais, com o tempo, essa autoridade, ela continua se mantendo, porém, a gente vai buscando condições para transformar essa autoridade por medo por autoridade por respeito. Sim, respeito da comunidade e medo por parte dos criminosos, espero eu, né? Boa. Quando alguém chega lá e a gente consegue pegar alguém que praticou muitos crimes, eu já... Olha só, tu não me vem mais praticar crime aqui na Lomba, hein? A próxima vez eu vou pedir tua prisão perpétua. A gente sabe que não existe, mas às vezes eles não sabem, né? A gente faz aquelas falas antididáticas, né? Olha, se tu aparecer de novo aqui, eu vou pedir tua prisão até... Tem que dar o resto da tua vida, e aí não tem mais escapada. Mas de modo geral, até os vagabundos respeitam mesmo, sabe? Legal. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, graças a Deus, ainda é respeitada, né? Que bom, né? Tem um respeito muito bom. E Marcela, a gente já está aqui migrando para a parte final do nosso podcast. Me fala um pouquinho assim, teve alguma ocorrência que te marcou muito? Teve alguma situação assim que você foi trabalhar e... naquele dia aquilo ali te marcou, te envolveu emocionalmente, tu precisou chegar em casa e se desconectar de tudo para poder voltar pro teu eixo? É difícil, né? Muitas ocorrências mexem com a gente, né? Essa do menino que queria cremar o pai e não conseguiu, mexeu comigo. Normalmente quando a gente atende estupro, é bem difícil, assim, porque a vítima dá detalhes, né, de como foi que aconteceu, e normalmente são pessoas da confiança da vítima. Né? Quem não é da polícia, às vezes tem a impressão de que os estupros acontecem na rua, né, que você está caminhando no parque, alguém te pega e estupra. Não é assim. Né? 90% dos estupros se dão no seio familiar ou vizinhos, né?
pessoas de confiança. É a mãe que deixa a filha com um vizinho para trabalhar, é a avó que tem um namorado que estupra a neta. Então são crimes assim bem difíceis, né, de lidar. Os homicídios, confesso que achei que me chocariam mais, mas os homicídios, a maioria, se dão na guerra do tráfico, né? Então, eu particularmente não me apego tanto. Mas latrocínio é um crime que mexe muito com a gente, né? Inclusive, 2 meses atrás, nós tivemos um latrocínio na nossa área. E o que aconteceu? Um grupo de 4 indivíduos praticou um assalto, na sequência praticou outro assalto, e um motociclista viu esse assalto, esse segundo assalto, e começou a berrar que estavam assaltando. E um dos meliantes deu um tiro nas costas dele e saiu pela boca. E ele caiu numa vala e ficou ali, né? Até chegar a perícia, remover o corpo. E daí vem a família. E a pessoa não é criminosa, não tem envolvimento nenhum, estava no lugar errado na hora errada e acabou pagando pato. Ainda tentou, de certa forma, alertar, Isso. né? E acabou pagando com a própria vida. Daí, esse tipo de crime é bem difícil, assim, né? Mas é engraçado que antes de entrar na polícia, eu tinha uma visão de que tinha muito latrocínio. E não, é muito raro acontecer um latrocínio. Tem muito roubo, isso sim, né, em Porto Alegre. Mas latrocínio é um crime que é raro de acontecer. E quando acontece, tem 100% da atenção da polícia. É um crime que a gente tem que elucidar rápido, porque é um crime que choca muito a população. Né? Você está indo para o trabalho, está no carro, vem alguém, aponta uma arma e dá um tiro, é uma coisa assim inadmissível. Né? Então, daí envolve toda... Então existe toda uma mobilização, né, contra esse tipo de crime, né? Crimes patrimoniais que também atentam contra a vida. Ô Marcela, mas apesar de todas essas adversidades, ainda é uma instituição maravilhosa de se trabalhar. Sim, com certeza. Então, o trabalho social que a gente faz é muito gratificante, né? Não existe carreira melhor do que a policial, isso é fato. Né? Tanto que a gente brinca que os juízes, promotores, todo mundo se deixar quer pegar um pedacinho da investigação. Né? A investigação em si é muito legal de fazer. E é uma carreira apaixonante, né? Claro, tem as suas questões, tem, como toda carreira. Mas a parte de conseguir ajudar a comunidade é muito gratificante. Ô Marcela, e uma curiosidade agora que me despertou diante dessa sua fala, né, da palavra investigação. Vocês ali na polícia, né, na Polícia Civil, dentro da delegacia, ali, o grupo de policiais civis, vocês montam toda a estratégia de operação quando precisam fazer. Por exemplo, uma entrada numa casa, numa residência, por exemplo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Isso tudo é vocês que montam, planejam, montam a parte operacional. E você, como delegada, se envolve diretamente nesta parte de operação, de elaboração tática, né, dos policiais? Com certeza. O que acontece? Quando a gente tem uma operação, eu me alio ao meu chefe da investigação e a gente vê quantas pessoas tem que ter, quantas viaturas tem que ter, né? Quais casas são mais perigosas pela estrutura da casa, né? Quais são os alvos que têm mais crimes, que são mais perigosos, para a gente colocar pessoas que tenham maior experiência. Né? Então, tudo isso é analisado quando se monta uma operação, com certeza. Então, na verdade, são vários fatores que vocês pensam antes de pra realmente minimizar agir. o risco. Né? Para minimizar o risco. Até porque se acontecer alguma coisa com alguém numa operação minha, eu vou ser responsabilizada. Então, não só funcionalmente, mas a culpa, né, que se tem, porque você, a partir do momento que você assina, que é o seu nome que está ali, a responsabilidade é muito maior. Né? Então, não só funcionalmente, mas também de levar para casa. Como é que eu vou dormir com travesseiro, dormir a minha cabeça no travesseiro pensando que um policial morreu numa operação minha? Então, a gente faz de tudo para minimizar os riscos. O risco existe, né? É uma atividade que o risco é inerente à profissão, mas a gente sempre faz de tudo para minimizar os riscos. Certo. Marcela, e agora que a gente está migrando já assim para a reta final aqui do nosso podcast, deixa um recado para o pessoal de casa aí que quer seguir essa carreira de ser delegada, né, de entrar para a Polícia Civil, fala aí um pouquinho, deixar aquela frase motivacional, claro. Né, que apesar de todas as adversidades, tem os seus lados positivos, assim como qualquer outra profissão. Então, por gentileza, Marcela, câmera agora toda sua. Então, eu acredito assim, se a pessoa ela quer fazer uma diferença na sociedade, se ela quer tentar mudar um pouquinho o mundo, né,
É claro, a gente faz trabalho de formiguinha, mas se a pessoa quer fazer uma diferença, a polícia é o lugar dela. Né? Tem gente que não gosta muito da parte operacional, mas é possível fazer a diferença também estando dentro de um cartório. Né? A gente precisa de pessoas boas, pessoas que queiram trabalhar, que tenham proatividade, que queiram fazer a diferença. Né? Se você tem esse perfil, você vai se dar muito bem na polícia, tenho certeza. Ah, que legal. Marcela, muito obrigado, Imagina, certo? Aqui pela sua presença. Agora já tô com uma outra imagem aqui da delegada. Agora aqui já criei uma outra figura, né, em relação a essa palavra. Então, pessoal, muito obrigado para vocês aí que nos acompanharam. Marcela, mais uma vez, obrigado aqui pela sua disposição de conversar conosco aqui no ProDes Concursos. E nós conversamos aqui com Marcela Smolenars, delegada aí da 5ª Delegacia de Polícia da região de Porto Alegre. E nós aguardamos vocês aí no nosso próximo podcast Papo com Polícia aqui do ProDes Concurso. Valeu, muito obrigado. Obrigada.